Uma boa noite a todos, não somente aqueles que estão nos acompanhando aqui na igreja presencialmente, mas você também que está nos acompanhando de casa, essa noite via YouTube também. É uma alegria receber você para participar desse culto aqui conosco nessa noite. Quero aproveitar já a oportunidade para dizer a você que está nos acompanhando de casa que você pode participar desse culto conosco. Talvez você se pergunte como? E a resposta é simples. É você deixando um comentário aí embaixo no chat, deixando o seu pedido de oração. Hoje é dia das mães, ou melhor, é noite das mães já, mas você pode também fazer a sua homenagem para a sua mamãe, você pode agradecer a Deus pela vida dela, então deixe aí também um recadinho de amor para a sua mãe, para que nós então possamos ler aqui na nossa igreja e fazer conhecido essa sua homenagem à sua mãe. E agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de, mesmo nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, termos a oportunidade de estar na casa do Senhor para mais uma vez nos reunirmos e adorarmos, louvarmos o nome do Senhor. Eu estou muito feliz. Hoje pela manhã nós tínhamos aqui 32 pessoas na Escola Bíblica Dominical, foi uma grande bênção e quem participou certamente foi ricamente abençoado. Nós fizemos questão também de lembrar das nossas mamães nesse período de quarentena e foi feito um verdadeiro Dia das Mães Delivery pela nossa igreja, hoje, durante essa semana, onde nós estivemos visitando as mamães em casa, entregando para elas uma lembrancinha de Dia das Mães. Então, você, minha irmã, que está nos assistindo, se por um acaso a sua ainda não chegou, não se preocupe que durante a semana nós queremos, então, entregar também a sua lembrancinha, tá bom? E estamos aqui mais uma vez, todos com as devidas precauções tomadas, e agora à noite, por cima, eu acredito que nós temos aqui em torno de 15 pessoas, o que já é uma grande bênção, mas nós também temos aqueles que estão nos acompanhando em casa, o que é muito bom também. Então agradecemos a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Nesse momento, então, eu quero participar com os irmãos de um momento muito importante que nós temos aqui na nossa igreja, que é um momento de intercessão, aquele período em que nós separamos no nosso culto para agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem colocado diante de nós, mas também para lembrar alguns irmãos que estão passando por necessidades, que têm dificuldades, para que então possamos colocar na presença do Senhor. Então, hoje nós vamos começar fazendo esse momento de oração agora, mas por acaso, você que está em casa, você também tem o seu pedido de oração, você tem também uma bênção ao contar, deixe registrado no nosso chat, porque nós vamos tomar nota do seu pedido ou do seu agradecimento e fazemos questão de ler aqui no nosso culto, para colocarmos também na presença do Senhor. Começando então com os pedidos de oração, eu quero lembrar o pedido da irmã Denise Manzini, ela que está para ser avó pela segunda vez, olha só que bênção. Ela pede então oração pelo finalzinho da gestação da sua nora e para o nascimento do Luca, o seu netinho. Ela já completou então esse período da gestação, agora só precisa mesmo o momento do nascimento acontecer. Então vamos orar, a irmã Denise pediu oração, porque na primeira gestação, a Pamela, sua nora, ela teve algumas complicações no finalzinho, então por conta disso ela está um pouco ansiosa, está um pouco apreensiva. Então vamos pedir para que Deus trabalhe no coração dela, abençoando ricamente não somente a mamãe, mas também o Luca, principalmente nesse momento, irmãos, de nascimento, no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena, essa coisa toda do coronavírus, é muito importante que nós estejamos em oração pela Pamela, desculpem. Tenho também aqui um pedido da irmã Ivanilde, a irmã Nilde aqui na nossa igreja. Ela pede por um procedimento cirúrgico que ela vai passar amanhã à tarde. Ela nos diz que não é nada complicado, não é nada grave, mas procedimento cirúrgico é procedimento cirúrgico. Então, nós vamos colocar a vida dessa nossa querida irmã também na presença do Senhor, pedindo para que Deus a abençoe de maneira grandiosa. Temos também um pedido da irmã Lucimar, muito conhecida também aqui da nossa igreja. A irmã dela, que mora em Paranaguá, trabalha num posto de saúde e parece que essa semana foi diagnosticado alguém no posto de saúde em que ela trabalha com o Covid-19.
Portanto, ela pediu oração para que oremos ali pela cidade. A cidade de Paranaguá não é uma cidade muito grande e as pessoas que trabalham ali no posto de saúde foram então afastadas, elas foram colocadas também aí em quarentena, em observação. Então vamos orar, irmãos, por essa situação também, para que nada de grave tenha acontecido, para que o vírus não tenha se espalhado, e vamos orar por essa pessoa que foi diagnosticada também com o Covid-19 ali em Paranaguá. E por fim, eu tenho aqui também o irmão Paulo Lima. O irmão Paulo Lima, ele pede oração porque o seu computador foi hackeado. Hoje nós vivemos essa era digital e nós sabemos que existem muitos bandidos virtuais, né? Essa que é a expressão. E essas pessoas mal intencionadas acabaram tendo determinado acesso ao computador do irmão, e nós sabemos que isso é uma dificuldade muito grande. Então vamos pedir a Deus, irmãos, que abençoe, que eles não tenham acesso a dados, obrigado, meu irmão, que eles não tenham acessos a informações que são muito preciosas ali e que podem vir a prejudicar também o irmão Paulo Lima. Quero pedir também, verdade, ainda bem que me lembraram aqui, a irmã Rayane, ela pede não somente por ela, mas também pela sua mãe, que foram diagnosticadas com dengue durante essa semana. E isso, irmãos, é algo interessante, porque muitas pessoas estão preocupadas somente com o coronavírus. E o coronavírus, o Covid-19, ele é de fato uma grande preocupação na nossa nação. Talvez ele seja uma das maiores, mas ele não é a única. Existem muitas pessoas sendo diagnosticadas com dengue, com chikungunya também. Então é importante nós orarmos pela área da saúde como um todo. Lembrar de todas essas pessoas que necessitam das nossas orações e estão passando pelo leito da enfermidade. Fora todos os demais que estão aí sofrendo com câncer, pessoas que sofrem com diabetes, e etc, etc. Tantas enfermidades. Portanto, esses são os pedidos que nós temos. Queremos continuar lembrando também a irmã Cátira, esposa do nosso querido e amado pastor Edgar, que também na sua enfermidade da ataxia cerebelar, vamos continuar orando por ela também, necessita muito das nossas orações. Irmãos que ainda estão em recuperação já há um bom tempo, como é o caso do irmão Disseu, tio da irmã Rafaela, da irmã Isabela, que estão aqui conosco também nessa noite, ele necessita das nossas orações devido à recuperação do acidente que ele sofreu. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos visitando também. Você tem um pedido a fazer ao Senhor? Manifeste, levante sua mão, nós queremos lembrar você também. Amém, amém, louvado seja Deus. Mas não somente os daqui, tenho certeza que os de casa, não somente pedidos, mas tem agradecimentos também para o Senhor. Eu tenho muitos agradecimentos, amém. Muitas pessoas estão aqui agradecendo. Vi alguém que levantou 2 mãos ali, certamente agradecendo por mais um ano de vida. Isso é uma bênção, irmãos, isso é uma grande bênção. Então, nesse momento, eu vou convidar os irmãos que estão aqui para que se coloquem de pé, por gentileza, para termos uma palavra de oração. Você que está nos acompanhando de casa, por favor, feche os seus olhos com toda a reverência para nos dirigirmos então a Deus numa palavra de oração. Para essa palavra de oração, eu vou convidar o irmão Felipe Brustrin para que chegue aqui e nos dirija então a Deus nessa oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, grandioso e eterno Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, ó Pai, mais uma oportunidade de estarmos em Tua casa, ó Pai, te louvando, te adorando e engrandecendo o Teu nome, ó Pai, porque somente Tu és digno de toda honra, glória e louvor, ó Pai. Deus, eu gostaria de lhe pedir, ó Pai, em especial, ó Deus, pela situação da nossa nação, não somente da nação, mas também de todo o mundo, ó Pai, dessa situação do vírus que nos assola, ó Pai. Então que eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor esteja olhando pelos Teus, ó Pai, e que o Senhor esteja nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, ó Pai. Abençoe, ó Pai, em especial aqueles que trabalham nessa linha de frente, ó Pai, que o Senhor também esteja nos protegendo, ó Pai, pois eles fazem um trabalho tão bonito, ó Pai, mas também tão árduo, Senhor, e colocando as suas próprias vidas em risco, ó Pai. Então coloco as vidas deles também em suas mãos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja,
que está neste mundo também, ó Pai, batalhando, ó Pai, e que o Senhor esteja nos capacitando, ó Pai, para que assim possamos falar da Tua palavra e possamos também, ó Deus, estar em Tua presença, ó Pai, firmes, ó Pai, como igreja, ó Pai, que edificou as suas vidas na rocha, Senhor, e firmes em Teu nome, ó Deus. Ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, com outras doenças também diagnosticadas, ó Pai, que o Senhor também esteja colocando em suas mãos. Há tantos casos que apareceram, ó Pai, de dengue, ó Pai, e tantos outros casos, ó Pai. Então, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, que as autoridades também, ó Pai, possam estar tendo sabedoria, ó Pai, de Ti, ó Senhor, para que possam lidar, ó Deus, com toda essa situação, ó Pai. Ó Deus, abençoe aqueles que estão em viagem, abençoe, ó Deus, aqueles que gostariam de estar aqui, ó Pai, e também não puderam estar. Então, que o Senhor esteja confortando seus corações, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando também o Teu culto, ó Pai, através da mídia, Senhor, que isso seja uma ferramenta usada, ó Pai, por Ti, ó Deus, e que seja uma bênção, ó Pai, na vida daqueles que não puderam estar aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Tantos outros enfermos, ó Pai, colocamos em Tuas mãos também, ó Deus, a vida da Cátira, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, e que o Senhor esteja fazendo a Sua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai, que está também ao redor dela, que o Senhor esteja abençoando o pastor Edgar, ó Pai, de conforto, ó Pai, de consolo, ó Deus, pois sabemos, ó Deus, a vontade dele que é de estar aqui, ó Pai. Então que o Senhor esteja abençoando os nossos pastores, o Fernandinho, ó Pai, esteja abençoando, ó Deus, cada obreiro, ó Pai, que está à frente da Tua obra, Senhor, e que eles possam estar firmes na Tua palavra, ó Pai, e que assim, ó Pai, a Tua obra seja feita, ó Pai, conforme a Sua vontade, ó Deus. Ó Deus, coloca todo o restante da situação, ó Pai, em Tuas mãos, abençoa o nosso culto, abençoa logo mais o Teu pregador, ó Pai, e as Tuas músicas, ó Deus, porque elas são para Te louvar, ó Pai, e que possamos assim, ó Pai, hoje sair daqui, ó Pai, de corações confortados, ó Deus, em Ti, ó Pai, no Teu Espírito. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Por favor, não se sente ainda não. Eu quero convidar você para se juntar conosco para cantar mais um hino. O irmão Lucas vai nos dirigir aqui na condução do hino de número 344 do Cantor Cristão. Depois desse período de oração tão maravilhoso, cantarmos um hino que fala que Deus cuida de ti. Deus cuida de mim, cuida de você, Deus cuida de nós. Então vou convidar o irmão Lucas para que possamos cantar então. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti.
Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é neste tempo dá, quem cuidará de ti, nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Nós podemos sentar, pastor. E a gente tira a máscara, põe a máscara, tira de novo para colocar de novo, mas é uma bênção estarmos aqui na casa do Senhor. Todas essas medidas, elas são muito importantes para serem tomadas para a segurança de todos. Nós não podemos ser negligentes nesse período, e a palavra de Deus, ela diz, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 7, que nós precisamos obedecer os nossos magistrados. Quando as ordens, elas não vão de encontro ou vão contrárias à palavra de Deus. Se as ordens que os nossos magistrados nos dão, elas vão ferir os princípios bíblicos, então a gente permanece com os princípios bíblicos. Mas com relação a toda essa proteção, com relação a toda essa cautela, com relação ao vírus que está aí espalhado, é mais do que prudente e sábio que nós então tomemos essa medida. Então, se você quiser participar do nosso culto, mas você está receoso, saiba que aqui nós temos algumas máscaras disponíveis para você poder usar, máscaras descartáveis. Nós temos também álcool em gel distribuído por toda a igreja, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Temos aí também os assentos com a distância delimitada pelo governo também, para que você possa sentar com segurança. Então, todas as medidas elas estão sendo tomadas para que você possa participar desse culto aqui conosco. Agora, você que está em casa nos assistindo e gostaria de estar aqui, mas por um acaso você já chegou na melhor idade, ou então você é hipertenso, você é diabético, ou tem algum daqueles problemas de saúde que acabam incluindo você na área de risco, na faixa de risco. Então nós pedimos com dor no nosso coração, mas com muito amor, que você permaneça em casa, que você evite de sair, porque em tempos como esse, irmãos, tem um ditado popular que diz que nós não podemos dar sorte para o azar, e é verdade. Então nós precisamos nos cuidar, tomando todas as precauções necessárias, tá bom? Chegou mais um pedido de oração aqui para mim, que é da irmã Dolores. Ela pede por sua irmã Solange e também suas filhas Sabine e Priscila. Ela não chegou a especificar qual que é a necessidade, mas Deus sabe de todas as coisas e, portanto, nós vamos nesse momento orar também por elas. Então eu vou convidar você que está aqui que apenas feche os seus olhos, não precisa se levantar. Você que está em casa nos acompanhando também, feche os seus olhos para que possamos orar ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse hino maravilhoso que cantamos, um hino que fala que o Senhor cuida de nós. É maravilhoso, meu Pai, saber disso. Na semana passada, nós ouvimos uma mensagem, meu Deus, que fala exatamente sobre isso, sobre o cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós, sobre o fato, meu Deus, de que o Senhor está por trás da história, nada fugiu das tuas mãos, a nossa vida, meu Deus, está nas mãos do Senhor, e por isso nós somos gratos, ó Pai, a Ti. E queremos, ó Deus, colocar neste momento a vida da Solange, também da Sabine e da Priscila. Elas que são parentes, ó Deus, familiares da irmã Dolores, a matriarca de uma família muito amada por nós aqui na igreja, a irmã Karine, a irmã Graziele também, a Beatriz. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada uma dessas pessoas, em especial a Solange, a Sabine e a Priscila. Nós não sabemos qual é a necessidade, qual é o motivo da oração, mas nós cremos e confiamos que o Senhor sabe. E, portanto, nós colocamos, ó Deus, essas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor opere de maneira maravilhosa e sábia, como só o Senhor, meu Deus, pode fazer.
Muitos outros pedidos, meu Deus, como foi dito pelo irmão Felipe ainda há pouco, muitos outros são os nossos pedidos, as nossas gratidões também, mas por enquanto, meu Deus, colocamos apenas estes nas mãos e no altar do Senhor. E é em nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos. Amém. Muito bem. É sempre válido lembrar que as atividades semanais da nossa igreja, elas ainda permanecem em recesso. Elas estão funcionando somente por transmissão digital, vídeos que nós temos subido no canal da nossa igreja semana após semana. Como os irmãos sabem, ou você que está nos assistindo hoje pode tomar conhecimento, a nossa igreja tem um trabalho de capelania maravilhoso, exercido ali na maternidade Darcy Vargas. Porém, nessa situação toda de pandemia, de quarentena, nós não estamos exercendo esse ministério por enquanto, estamos esperando as coisas voltarem ao normal, para que possamos continuar nos reunindo ali às segundas-feiras, às 4h15 da tarde, dando assistência, levando a palavra do Senhor, palavra sempre missionária, para aquelas mamães que estão ali na maternidade. Às terças-feiras nós temos os trabalhos que estão funcionando de maneira digital, que é a união feminina da nossa igreja e também a sociedade masculina da nossa igreja. Toda terça-feira às 15 horas, as irmãs elas recebem então um comunicadinho ali no WhatsApp, avisando que a mensagem e o estudo para elas já foi colocado ali então no nosso canal. É claro que essas mensagens, tanto para o grupo das irmãs, a sociedade de senhoras e a sociedade de homens, não é somente para esse público, é principalmente para esse público. Mas você que está nos assistindo, você pode conferir também, porque certamente a palavra de Deus ela vai abençoar ricamente a sua vida. À noite também os irmãos da nossa igreja recebem via WhatsApp o comunicado para que possam então assistir aos cultos da sociedade masculina. E você que está conosco, você não é membro da nossa igreja, mas você quer receber essas notificações, tem um jeito bem simples. Eu não sou blogueiro, mas eu preciso fazer o trabalho aqui, né, nesse momento de necessidade. Se inscreva no canal da nossa igreja, clica no sininho também para você poder ativar as notificações e tudo aquilo que for realizado aqui na nossa igreja e for transmitido pelo YouTube, você pode acompanhar. E dessa maneira, eu tenho certeza que você será ricamente abençoado, vai ficar por dentro de todas as nossas programações. Nós temos 2 programações que estão em recesso, como é que eu posso dizer? Em recesso mais intensivo, vamos dizer assim, que são os cultos nos lares, já que não se pode aglomeração de pessoas, então nós não estamos realizando os cultos nos lares, nem também a reunião dos jovens. Mas conforme todas essas coisas forem passando, nós teremos novidades então a respeito desses ministérios aqui da nossa igreja também. Agora, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos sendo ricamente abençoados com a palavra de Deus sendo trazida pelo pastor Edgar. Tenho certeza que o pastor está nos acompanhando agora também nessa transmissão. E ele tem nos trazido um estudo maravilhoso sobre o livro dos Salmos. Todos os domingos nós vemos um salmo diferente. Hoje pela manhã, por exemplo, foi o Salmo 32. Um salmo que falou muito ao meu coração, irmãos, porque é um salmo que fala a respeito de como o pecado ele machuca a vida do cristão, como o pecado ele machuca a vida do ser humano. E esse assunto ele sempre me chama muito a atenção, irmãos, porque a grande realidade é que nós hoje vivemos esse período de pandemia, nós hoje vivemos esse período de quarentena por conta do pecado. Quando Deus criou o mundo, não havia pecado no mundo, mas com a entrada do pecado no mundo, então as doenças elas passaram a existir. E por conta disso, o coronavírus ele é sim resultado do pecado. Qualquer outra enfermidade no mundo é resultado de pecado. Entenda que eu não estou dizendo que as pessoas que estão enfermas porque cometeram um pecado. Não. As pessoas que estão enfermas, elas estão enfermas porque elas acabaram se tornando suscetíveis, como qualquer outro ser humano no mundo, às mazelas que o pecado, que as enfermidades elas podem causar ao ser humano. Portanto, o grande vilão da história da humanidade é o pecado, é contra ele que nós precisamos combater. Nós louvamos a Deus, porque nós não tínhamos condições nenhuma de vencer o pecado. E por isso Deus ele enviou Jesus. E Jesus, de uma vez por todas, na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue naquela cruz, entregando a sua vida por amor de nós, Jesus triunfou sobre o pecado.
Jesus, ele venceu o pecado, e através de Cristo nós podemos vencer o pecado também, tendo fé que só o sacrifício dele é suficiente para nos limpar, nos purificar de todo o pecado, e também submetendo a nossa vida ao seu senhorio, nós podemos lutar contra o pecado dia após dia e sermos mais do que vencedores em Cristo. Esse foi um pequeno resumo da aula que nós tivemos hoje pela manhã. Se você quer ser mais abençoado, todos os domingos às 9 horas da manhã, você pode participar do culto conosco. E à noite, como esse, às 19h30, um culto de louvor, de honra, glória, de adoração ao nosso Deus. Todos são convidados a participar, seja pelas mídias digitais ou então até mesmo presencialmente. Lembrando que aqui nós estamos ainda, por enquanto, com um número limitado de, no máximo, 38 pessoas aqui no templo, tá bom? Eu quero então dar as boas-vindas ou dar as boas-vindas, se é que essa palavra existe, para as pessoas que estão nos visitando. Temos a Bruna, a Natália, o Denis e a Natasha, pessoas que já estiveram conosco outras vezes. É uma alegria enorme para nós receber vocês aqui. Tem também o fruto do casamento do Denis e da Natasha, eu esqueci o nome dele, é Enzo? O Enzo, olha só, esqueci, mas lembrei a tempo, que bênção. O Enzo está aqui com a gente também. Você não conhece o Enzo? Vem cá, a bênção, uma figura esse menino. E é uma alegria para nós recebermos todos os nossos visitantes aqui. E agora, nós vamos cantar então mais um hino para nos alegrarmos. Nós sempre temos o costume de nos abraçarmos aqui na igreja, mas por conta do Covid-19 nós não faremos isso. Apenas ficaremos em pé para cantar então um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que está em casa pode nos acompanhar então nesse momento em que nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vou convidar então o irmão Lucas, que vai nos dirigir nessa canção. O irmão Felipe vai cantar também. O irmão que vai vir aqui para cantar, então. O irmão Felipe pode chegar. Os que estão aqui, por favor, coloquem-se de pé. E depois, irmãos, temos um recado muito importante também com relação a um dos trabalhos mais importantes aqui da nossa igreja. Mas eu vou deixar você ainda com um gostinho na ponta da língua. Daqui a pouco eu falo direitinho do que se trata. Boa noite, irmãos. É uma honra e uma alegria muito grande de estar aqui, poder estar aqui. Certamente que tem muitas outras pessoas que gostariam também de estar presentes, mas estão hoje podendo nos acompanhar através do vídeo, ao vivo. Então isso é uma grande bênção para nós, irmãos. Eu ia dar uma introdução sobre o corinho que a gente vai cantar, mas o Fernando falou muito bem. E certamente um dos versículos que devem ter sido citados hoje de manhã é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é o resumo desse nosso corinho. Então vamos cantar Foi no Calvário. As palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus transmite amor e paz. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, que Cristo vai voltar. Que no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança,
que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amém. Queria chamar o Lucas agora, ele vai dar sequência nos Coríntios. Amém, que belo hino. Nesse momento eu gostaria também de colocar os irmãos que nós vamos adorar a Deus também com nossos dízimos, com nossas ofertas. Queria dizer para os visitantes que isso é uma responsabilidade dos membros da igreja local, mas se você quiser estar fazendo, tenho certeza que Deus também irá abençoá-lo. Só queria dizer que o envelope branco é um envelope para missões. Se você quiser direcionar a sua oferta diretamente para os missionários, para a missão, você precisa colocar o valor dentro do envelope branco, tá bom? Vamos cantar o número 88. Nós temos, né, o gasofilácio aqui, quiser também tem um gasofilácio lá atrás também para fazer os depósitos. 88 do hino de adoração. Só com Cristo, meu Senhor, minha vida lhe entreguei. Provo mais do seu imenso amor, Ele é meu, eu sei. Ando só com Cristo, meu Senhor, minha vida lhe entreguei. Provo mais do seu imenso amor. Se você não sente paz, não espere ver. Cristo deu-me a salvação e quer te dar também. Cristo meu Senhor, provo mais do seu imenso amor. Ele é meu, eu sei. Com Cristo, meu Senhor, minha vida lhe entreguei. Provo mais do seu imenso amor. Ele é meu, eu sei. Ele é meu, eu sei. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos der também participar na tua obra. Como sempre eu digo, Pai, o Senhor é o Deus da prata e do ouro, não precisa do nosso dinheiro, mas é um privilégio nós podermos participar e poder contribuir para que sua obra avance, Pai, e que o Evangelho seja conhecido a todos, Pai. Os valores foram colocados para os missionários, Pai, que possa estar sendo bem usado, Senhor, para a tua obra. Abençoe eles, Pai, que estão nos lugares mais remotos, nos lugares mais difíceis, Pai, que o Senhor possa estar os abençoando e dando refrigério para os seus ministérios. Amém. No mais, é isso que eu te peço, te agradeço, no nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Por favor, permaneça de pé só mais um pouquinho. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Josué, no Velho Testamento, capítulo de número 2. Deus tem me conduzido para trazer uma série de mensagens no livro de Josué. Um livro que certamente tem muito a nos ensinar, tem muito a agregar à nossa vida. Josué, capítulo de número 2, faremos a leitura primeiramente dos versículos de 1 a 7, onde a palavra de Deus vai nos dizer assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim
2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. Louvamos o nome do Senhor, meu Deus, pela tua palavra. E agora, meu Pai, que ela será pregada, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que ela edifique, meu Deus, aquilo que é necessário, meu Pai, em nossas vidas, e que ela transforme, meu Deus, os nossos corações de maneira maravilhosa, a ponto, meu Pai, de nós nos parecermos mais e mais com o Senhor Jesus Cristo a cada dia em que nós a ouvimos e a praticamos. Em nome de Jesus é que eu peço as bênçãos e a capacidade do Senhor. Amém. Por favor, podem se assentar. O tema dessa nossa série de mensagens é Lições na Terra Prometida. E, como os irmãos sabem muito bem, o livro de Josué é o livro que conta a entrada do povo de Israel dentro da terra de Canaã e vai contando, vai narrando a conquista de Josué, o seu capitão, juntamente com Caleb, aquele que estava sempre com ele, e a conquista do povo de Israel sobre aquela terra, terra que Deus havia prometido, terra que Deus havia dado à nação de Israel. O livro de Josué, ele é um verdadeiro tesouro espiritual para aqueles que querem, que buscam conhecer mais sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e também sustentar o seu povo. Também para aqueles que buscam aprender sobre a importância de se seguir a lei de Deus. Nós conhecemos, talvez o capítulo mais conhecido de Josué seja exatamente o primeiro, onde Deus ele tem uma conversa pessoal com Josué. Deus ele chega para Josué e diz: Josué, Moisés, o meu servo, aquele que era o líder de vocês, morreu. Passou o tempo dele, se acabou. Agora eu quero você na condução desse povo. Então, certamente, o versículo-chave do capítulo 1 de Josué é o versículo 9, onde Deus ele diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E antes disso, no versículo 8, Deus ele dá uma dica preciosa para Josué, quando ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que diz, tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Esse é um capítulo muito conhecido e nós sabemos que ali Deus estava animando Josué para que então ele pudesse alcançar todas essas vitórias. Como nós sabemos, esse livro, em sua maioria esmagadora, ele é escrito pelo próprio Josué. Algumas pessoas podem dizer: não, mas o livro é todo escrito por Josué. Nem todo, porque o final do livro narra a morte de Josué. Então é bem provável que quem escreveu aquele pedacinho no final foi alguém ali, inclusive alguns estudiosos acreditam que foi Eleazar, que estava sempre com Josué ali nas suas conquistas. Certamente, a mais conhecida conquista do livro de Josué é sobre a cidade de Jericó, a cidade que era duplamente murada. Registros arqueológicos, eles podem comprovar que não havia somente uma, mas haviam 2 muralhas que cercavam a cidade de Jericó, com um espaço de aproximadamente 5 metros entre cada uma das muralhas. E mesmo assim, com uma muralha tão forte, com uma muralha tão grande,
Deus concedeu de maneira milagrosa a conquista daquela cidade onde nós sabemos que apenas pelo poder de Deus, enquanto o povo marchava e por fim gritava, as muralhas elas vieram então ao chão. E na mensagem de hoje eu quero falar sobre uma personagem que foi importantíssima nessa conquista, sobre a cidade de Jericó. Uma que poucos detalhes sobre a sua vida são mencionados de fato na palavra de Deus, mas ela ocupa uma alta posição na história, estando inclusive na genealogia do Senhor e Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Essa é Raabe, a meretriz. Talvez essa seja a maior característica que nós conhecemos a respeito da vida de Raabe, ou pelo menos as duas. O fato de que ela era uma meretriz, mas que ela está na genealogia do Senhor e Salvador Jesus, como nos diz no capítulo 1 de Mateus. E estudando sobre essa mulher, eu aprendi algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a palavra hebraica para prostituta, usada no trecho em hebraico, é zoná. E essa palavra ela tem uma curiosidade, porque ela pode ser usada também para designar alguém que cuidava de uma hospedaria. E nos meus estudos, quando eu olhei isso daqui, pulou no meu coração uma esperança de achar que talvez Raabe não fosse uma meretriz como nós imaginávamos. Só que quando nós olhamos o Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25, também em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, se eu não estou enganado, nós vemos que a palavra grega para se referir a Raabe ali é porne, que significa exatamente meretriz, ou seja, não tem para onde corrermos. De fato, Raabe, ela foi uma prostituta. Irmãos, eu aprendi já há um bom tempo, mas eu aprendi com essa mulher que não há nada de errado ela ter tido esse passado. Não tem nada de errado ela ter sido uma prostituta. Por quê? Porque tudo isso ficou para trás, a partir do momento em que ela creu em Deus. A partir do momento em que ela confiou no Senhor, pela sua fé, isso lhe foi imputado por justiça. Ela teve mudança de vida, ela se casou, porque afinal, se ela apareceu na genealogia de Cristo, o nome do seu esposo está lá também. Eu não vou dizer para você agora qual é ele, porque eu não me lembro. Eu não fui procurar isso na mensagem. Mas aquela mulher, ela teve uma sua vida completamente transformada. E é exatamente isso que a graça de Deus ela faz em nossas vidas. Não importa qual seja o nosso passado, a partir do momento em que Deus, que Jesus, ele entra na nossa vida, tudo se faz novo. É o que a palavra de Deus ela nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo agora é novo, pessoa nova, mente nova, objetivos novos, vida nova. Porque é isso que Jesus ele faz conosco. Ele traz transformação para as nossas vidas. Assim como trouxe transformação para a vida de Raabe. E sabe qual foi o segredo? Sabe qual foi a chave que virou na vida de Raabe? E ela se tornou esse exemplo maravilhoso para cada um de nós? Foi a sua fé. A fé de Raabe é que mudou completamente a sua história. Para nós vermos então, irmãos, como nós podemos aprender com uma ex-prostituta, como através da fé em Deus, a nossa vida ela sai do lamaçal do pecado para chegar a um status de dignidade maravilhosa de ser ainda pecador, mas agora filho do Deus Altíssimo, filho por adoção de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de enaltecer a respeito da fé dessa mulher, de Raabe, é que a fé dela era uma fé corajosa. Quando nós lemos mais uma vez os versículos de 1 a 7, que já foram mencionados aqui, nós percebemos o quanto a fé dessa mulher era uma fé corajosa. Por quê? Jericó era uma cidade estratégica no plano de Josué. Jericó ficava bem no meio da terra de Canaã. Portanto, Josué conseguindo conquistar aquela cidade, ele estaria bem no meio. Ele teria fácil acesso tanto para a parte sul como para a parte norte da terra de Canaã. E você dividindo um reino,
fica muito mais fácil de você conquistar esse reino. Jericó era uma cidade importante, era uma das cidades-estado da terra de Canaã. É por isso que o trecho nos diz que havia um rei ali. Ele não era um rei como um monarca, como a rainha Isabel, nos tempos de hoje ali na Inglaterra, mas ele era um governante importante da cidade de Jericó. Ele tinha também que prestar contas a uma pessoa que estava acima de si em poder, porém, ele tinha poder ali na cidade de Jericó. Então, Josué conquistando aquela cidade, ele teria um grande auxílio porque enfraqueceria o povo daquela terra. Como nós vemos no texto, veremos no texto a seguir, que de fato foi assim. Josué, que 40 anos antes ele havia sido um dos 12 homens enviados por Moisés para espiar a terra, novamente envia espias para a cidade de Jericó, para a terra de Canaã. E como excelente comandante que era, ele não mandou esses espias por falta de fé, ou ele não mandou esses espias para simplesmente ver se as condições da cidade eram as mesmas de 40 anos atrás. Muito pelo contrário. Josué, ele queria saber qual era a melhor maneira de conseguir atacar a cidade, e ele queria saber principalmente qual que era a impressão da cidade de Jericó, ao saber que um povo numeroso, como o povo de Israel, estava sitiado, estava acampado numa cidade muito próxima deles, a cidade de Sitim. E nós vemos ao longo do trecho que o povo de Jericó estava bastante assustado com esse feito. E quando aqueles 2 espias eles chegaram à terra, eles se depararam com uma mulher que, sem conhecê-los, ela os recebe em casa. E essa mulher, à noite, ela é visitada certamente pelos soldados do seu rei, o rei de Jericó. E então aqueles homens, como nós vimos no texto, eles perguntam, escutam, existem 2 homens aqui com vocês, que eles são dos filhos de Israel. Portanto, despede eles embora, dá eles para nós, porque nós sabemos que eles são espias. E o que é que você acha que ia acontecer com esses 2 homens israelitas, se eles tivessem sido entregues ao povo de Jericó? Tratados com carinho é que não seria. Duvido muito que o rei de Jericó convidaria aqueles 2 homens para comer um pão de queijo e tomar um café em casa. De fato, não. E aquela mulher, então, ela acaba dizendo para os soldados que aqueles homens, muito obrigado, meu irmão. Ela acaba dizendo que aqueles homens, eles não estavam ali. Tinham passado por ali, mas eles já haviam ido embora. Então ela diz, olha, vai pelo caminho, porque eles foram pelo caminho X, e se vocês seguirem por essa trilha, vocês vão encontrá-los. E ela, na realidade, estava despistando aqueles homens. Quando a gente chega nesse ponto da história, muitas pessoas acabam focando na parte errada da história. Porque muitas pessoas vão olhar e dizer, mas Deus não é perfeito? Deus não é um homem, ou melhor, Deus não é um ser inteiramente coerente e moral? Como é que Deus ele se valeu da mentira de uma prostituta para salvar os seus 2 espias? E mais uma vez nós caímos naquilo que eu digo que é o homem cometendo o ato de covardia de sempre, onde as pessoas estão querendo atribuir a Deus a responsabilidade do erro dos homens, quando na realidade não é isso. A palavra de Deus, em momento nenhum, está concordando e nem tampouco está incentivando a prática da mentira. Muito pelo contrário, em Provérbios capítulo 12, versículo 22, a palavra de Deus diz que os lábios mentirosos são abominação para o Senhor. E é interessante que essa palavra abominação significa uma repulsa muito forte, uma repulsa completa. É coisa que Deus ele fala, olha, isso daqui eu odeio de tal maneira que quem pratica essas coisas será muito mais julgado, será exigido muito mais dessas pessoas no julgamento do que daquelas que não praticam esse tipo de coisa. Graças a Deus que em Jericó não haviam ainda meios de transporte barulhentos como esse, né, que acabam atrapalhando
às vezes. Mas então, irmãos, de maneira nenhuma, Deus ele está usando da mentira para realizar os seus planos. Não. Absolutamente não. O que acontece nesse trecho é que Deus, ele está observando a fé dessa mulher. E ele resolve e decide abençoar essa mulher não por conta da sua mentira, mas por conta da atitude que ela teve para com aqueles 2 espias. E é uma coisa interessante, nós precisamos também levar algumas outras coisas em consideração. Porque muitas pessoas olham e querem ou incriminar Deus, falando que ele concordava com a mentira, ou então existem pessoas que dizem que Deus ele deveria ter pulverizado, literalmente, Raabe nesse momento por ter usado para com uma mentira. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, de algumas coisas interessantes. Por exemplo, Raabe, ela não possuía conhecimento da lei do Senhor. Deus ele já havia dito para o seu povo que ele não gosta de mentira. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, capítulo 8 de João, ele vai falar que ele é a verdade e vai dizer que a mentira vem de Satanás. Ele vai, inclusive, dizer que Satanás ele é o pai da mentira. É aquele que dá, então, nascimento à mentira. E ele fala que todo aquele que mente é filho do diabo. Agora, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nós precisamos entender que Raabe ela não tinha conhecimento da lei do Senhor. E a palavra de Deus ela vai dizer que Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Aquela mulher não sabia que usando de uma mentira ela estava pecando contra Deus. Portanto, a gente pode pegar um pouco mais leve com Raabe. Eu não estou aqui querendo amenizar o fato, nem estou querendo colocar panos quentes em cima da mentira. Absolutamente não. A Bíblia diz que mentira é pecado. Ponto. Fim da história. Nós não devemos usar esse exemplo que a palavra de Deus registrou para virar uma prática nas nossas vidas. Muito pelo contrário. A gente deve olhar aqui e se lembrar, olha, eu devo procurar, se por um acaso eu cair numa situação como essa, eu devo procurar outra maneira. Dizendo a verdade, confiando no Senhor. Interessante que Abraão e Isaac fizeram a mesma coisa. Os reis amalequitas, aliás, com Abraão foi o rei do Egito e com Isaac foi o rei dos amalequitas. Eles disseram, quem é essa bela moça? E ao invés dos camaradas assumirem a responsabilidade de dizer que era esposa deles, com medo de morrer e deixar uma viúva aí dando sopa, desculpem a expressão, eles vão lá e mentem. E Deus colocou a sua mão sobre a vida deles. Outra coisa interessante, irmãos, é que Deus ele não aprovou a mentira de Raabe, mas a sua fé. Precisamos levar em consideração que o que Deus estava levando em conta ali era o ato daquela mulher preservar a vida daqueles homens. E é por isso que eu digo que a fé de Raabe era uma fé corajosa, porque ela tomou uma atitude em meio àquela situação difícil. Ela não se desfez da responsabilidade. Ela tomou uma atitude que não foi correta, é bem verdade. Mas sabendo que Deus é Deus e que aqueles homens pertenciam ao povo de Deus, ela tomou uma atitude. Ela preservou a vida daqueles homens. Ela manteve aqueles homens com vida. Isso foi uma grande bênção para ela, e quando nós olhamos nos textos de Tiago 2,25 e Hebreus 11,31, se eu não estou enganado, nós vemos que a palavra de Deus diz que Raabe foi reconhecida pela sua fé exatamente por esse motivo, pelo motivo de ter resguardado a vida daquelas pessoas. A nossa fé deve ser igual à de Raabe. Não uma fé que é mentirosa, absolutamente não, mas uma fé que é corajosa o suficiente para que nós busquemos também o bem-estar do nosso próximo. Uma fé que seja uma bênção não somente para nós, mas que seja uma bênção na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta, inclusive aquelas que nós não conhecemos, como foi o caso de Raabe. A única informação que ela tinha a respeito daqueles 2 homens é que eles eram israelitas e que eram espias. Não sabiam se eram de boa família, não sabiam se eram estudados, não sabia se eles tinham dinheiro, não sabia nada disso. Ela simplesmente foi lá e ajudou aqueles homens. Ela foi lá e os escondeu ali. Fé corajosa. Como é que está a sua fé? Você consegue ter atitudes corajosas assim? Você consegue confiar em Deus
a ponto de, com pouquíssimas informações a respeito do que está acontecendo à sua vida, você tomar uma atitude de deixar nas mãos de Deus, para que Ele tome conta? A sua fé tem sido uma fé corajosa ou tem sido uma fé acomodada? Nesse tempo de quarentena, como anda a sua fé? A fé de Raabe também era uma fé confiante. Nós lemos nos versículos de 8 a 11, a palavra de Deus nos diz assim, acompanhem comigo, por favor. E antes que eles dormissem, os israelitas, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, a declaração de fé dessa mulher, nesse trecho, ela é maior do que muitos de nós que já conhecemos a Bíblia inteira. A fé dessa mulher é uma fé que, de fato, deveria mesmo ser lembrada no rol da fé em Hebreus capítulo 11. Porque essa mulher tinha pouquíssimo conhecimento a respeito de Deus. E muitas pessoas vão então questionar quanto à origem da fé de Raabe. E eu já ouvi, acho que trocentas teorias a respeito de onde veio a fé dela. Já ouvi, inclusive, irmãos, afirmarem que Raabe foi criada para aquele momento da nação de Israel, como se ela fosse uma espécie de robô. E, particularmente, eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Pelo contrário, eu vejo aqui, no Velho Testamento, um processo bíblico que é descrito para nós no Novo Testamento, em andamento e funcionando. Porque a palavra de Deus ela vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Raabe ouvira falar de como Deus livrou o seu povo das mãos dos egípcios. Raabe também ouviu sobre como Deus trouxe a vitória sobre os reis de Og e também de Sion. Ela ouviu essas notícias e porque ela ouviu essas coisas, ela creu na palavra que veio da parte do Senhor, mesmo que não tenha sido por profetas. Porque a nação de Israel, ela fez algo assim que é muito comum em qualquer dia. Ela ficou parada diante do Mar Vermelho e, a mando de Deus, Moisés, ele tocou a água com o cajado e aquele mar ele foi se abrindo. E podem dizer o que quiserem os cientistas, que vão falar que foi um fenômeno raro naquele momento, em que a água ela desceu e ficou bem baixa e por isso as pessoas puderam passar. Eu creio quando a palavra de Deus diz, de maneira muito clara, que Deus ele abriu no meio do mar um caminho para que o povo passasse a pés enxutos. Ninguém molhou a sandália. Passaram a pés secos. E depois de uma notícia dessa, como você acha que ficariam os povos pagãos que, como nós conhecemos no trecho em que Elias enfrenta os profetas de Azerá, os profetas de Baal, eles se cortam, eles gritam, eles pulam, eles dançam, eles fazem o possível invocando o Deus deles e nada acontece. Como é que você acha que se comportariam os povos pagãos, sabendo que os seus ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não ouvem, têm pés, não andam, têm mãos, mas não apalpam, ouvidos têm, mas não ouvem? Como você acha que reagiria um povo, sabendo que o Deus de Israel não somente os ouvia, mas abria o mar para que eles pudessem passar com pés enxutos? Essa mulher, ao ouvir isso, ela reconhece que o Deus de Israel é Deus em cima, nos céus, e embaixo na terra. Ela mesma disse isso.
Ela ouviu de Deus e creu no que ela ouviu. Não há nenhum segredo. A fé verdadeira é assim. Ela trabalha o nosso intelecto, trabalha também as nossas emoções e trabalha também as nossas ações. E é por isso que a fé dessa mulher é uma fé confiante. Porque nós vemos todos esses processos acontecendo na vida dela. E esse tempo todo eu estou falando que o trecho bíblico é Hebreus 11:7, aliás, 11:30, mas não é não, é 11:7. Vai ali comigo, por favor. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Não, é versículo 31 mesmo. Me perdoem, irmãos. Não é versículo 7, não. Versículo 7 vai falar de Noé. Mas Hebreus 11:31 vai falar de Raabe, quando a palavra de Deus nos diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Irmãos, a fé daquela mulher a levou a tomar uma atitude. E aqui nós podemos comparar com a fé de Noé. Acompanhe comigo o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, olha o intelecto de Noé. Divinamente avisado, em algumas outras traduções traz a palavra instruído. Divinamente instruído, Noé temeu. Olha só as emoções. Ele sentiu temor. A fé de Noé mexeu não somente com o seu intelecto, mas mexeu também com as suas emoções. Ele temeu. E para a salvação da sua filha, da sua família, preparou a arca. Olha a sua atitude, a sua ação, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé é um grande exemplo, irmãos, para cada um de nós, mostrando que pela fé, ele construiu no meio do quase deserto uma arca gigantesca. As pessoas olhavam aquilo e falavam: esse homem deve estar doido. Ele está construindo um barco, sendo que aqui não tem água. Mas Noé, durante 120 anos, ele não se desviou do seu propósito. Construiu a arca. E nós sabemos a história, que somente ele e sua família, um total de 8 pessoas, e 2 pares de animais que Deus enviara até ele, se livraram do juízo do Senhor no dilúvio. Que homem de fé! E que mulher de fé! Raabe também, uma mulher de fé. Porque quando nós lemos esse versículo, nós vemos ela com o conhecimento, dizendo que o povo todo já estava sabendo que Deus tinha dado a terra deles para eles. Conhecimento, com o intelecto ela entendia isso. E isso mexeu com as suas emoções. Por quê? Porque ela falou: escuta, nós vamos ver um pouco mais à frente. Ela disse: olha, eu tenho toda uma família aqui, eu estou ajudando vocês. Por favor, ajudem a minha família. Ela temeu também ao Senhor e tomou uma atitude, intercedendo pelas pessoas da sua família. Assim, irmãos, como Raabe, nós devemos ter uma fé confiante no Senhor. Inclusive, o irmão Sérgio me trouxe aqui Mateus 1:5. Marido de Raabe era Salmão, tá bom? Muito obrigado, irmão Sérgio. Deus abençoe. Filho de Boaz. A nossa fé, irmãos, deve ser como a fé de Raabe. A grande pergunta que faço é: nós temos a mesma fé que ela? Uma outra pergunta um pouco mais simples: será que nós temos mais registros na palavra de Deus que nos incentivam a confiar em Deus do que Raabe tinha ou não? E a pergunta parece até ridícula, porque é claro que nós temos. A Raabe, irmãos, ela estava fazendo parte da construção da Bíblia. A Raabe, ela estava vivendo a história ali. Enquanto que nós hoje temos a palavra de Deus toda completa. Temos o exemplo de Raabe, temos o exemplo de Noé, temos o exemplo de Abraão. Ah, pastor, mas você está usando todas as pessoas do Velho Testamento, pessoas que ela não conhecia. Tá, então tá bom. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, temos o exemplo do apóstolo Pedro, temos o exemplo de Davi. Davi viveu muitos anos depois de Raabe. Nós temos, então, exemplos de várias pessoas, os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel. Irmãos, quantas pessoas nós vemos Deus trabalhar na vida deles. E muitas vezes a nossa fé
não é uma fé confiante como a fé de Raabe. Isso, irmãos, muitas vezes é para nos envergonhar. É para nos envergonhar. Quando começou esse período de pandemia, quando começou esse período de quarentena, a quantidade, irmãos, de pessoas, estou falando de crentes, viu? De crentes, que começou a se desesperar, foi grande. Sabe o que é isso? Me desculpe a franqueza, mas isso é fé que não é uma fé confiante. É uma fé que é simplesmente fé. É uma fé que não tem embasamento. Não tem embasamento bíblico. É uma fé que se prende em qualquer coisa. Mas fé verdadeira não se prende em qualquer coisa. Fé verdadeira se prende em Deus. Fé verdadeira tem que estar alicerçada no Senhor. Porque se não for nele, de nada adianta a nossa fé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é qualquer outra coisa, não é qualquer outra pessoa, é Deus. E essa mulher, ela colocou toda a sua fé em Deus. Nem conhecia o Deus de Israel, só sabia de algumas das coisas que Deus tinha feito pelo seu povo ao longo de alguns 40 anos. Mas ela não sabia que o Deus de Israel é salvação. Ela não sabia que o Deus de Israel é misericordioso. Ela só conhecia, por enquanto, um Deus que abria o mar. Um Deus que dava vitória sobre os inimigos. Era o que ela conhecia. Mas isso foi o suficiente para ela entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Como anda a sua fé? Como anda a minha fé? E não somente uma fé corajosa, não somente uma fé confiante, mas Raabe tinha também uma fé preocupada. Acompanhe comigo, por favor, Josué, capítulo 2, versículos de 12 a 14, onde a palavra de Deus vai nos dizer assim: Agora, pois, jurai-me vós pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. A fé de Raabe também era uma fé preocupada, aonde ela não estava querendo saber somente dela. E, irmãos, isso me chama muito a atenção, porque Raabe, ela era uma meretriz. Como será que Raabe era vista dentro da sua família? Ela vai nos dizer aqui, a sua família era uma família grande. Ela tinha pelo menos mais 2 irmãos e pelo menos mais 2 irmãs. Mas conhecendo a história dos povos, é bem provável que ela tivesse mais pessoas ali na sua família. Ela menciona pai, mãe, irmãos e irmãs. Como será que ela era vista pelos seus familiares? O que será que achavam dela? O que será que diziam para Raabe por conta da vida que ela vivia? Mas mesmo assim, Raabe intercedeu por eles. E Raabe fez os homens de Deus jurarem pelo Senhor. Está vendo como ela não conhecia a lei de Deus? Mas ela diz para eles: jurem pelo Deus de vocês, que vocês terão de misericórdia para comigo e para com a minha casa. Preocupada com as pessoas da sua família. E os espias, irmãos, retribuindo misericordiosamente aquela atitude que ela teve para com eles, eles disseram: olha, nós não vamos jurar por Deus, não, mas nós vamos colocar a nossa vida nesse jogo. E se você não contar nada para ninguém, a gente vai poupar a família de vocês. Um pouco mais à frente no trecho vocês vão ver que eles vão colocar qual é a condição. Pendura na janela da casa, que ficava na muralha, um tecido, um pano de cor escarlate, mais conhecido como vermelho. Pendura na janela da casa
um pano dessa maneira e nós vamos reconhecer ali. E quem da sua família estiver dentro de casa será poupado. Se por um acaso houver alguém fora, nós não teremos como saber. Mas Raabe, preocupada que era, certamente colocou todos da sua família dentro de casa. E eu tenho certeza que todos foram salvos pela preocupação e pela intercessão dela. E é interessante que tem um contraste, irmãos, muito grande aqui. Porque Raabe, foi dito a ela que ela não deveria contar nada a ninguém. Mas para nós, Jesus falou exatamente o contrário. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, é do centro, é do núcleo onde nós estamos, para fora. O Evangelho, irmãos, deve ser propagado pela Igreja de Cristo da mesma maneira como uma pedrinha cai num lago. A pedrinha cai na água e aquele círculo, ele é pequeno no começo, mas ele começa a crescer. E ele cresce igual para todas as direções. E ele vai longe. Ele vai longe. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos anunciar Jesus, o Salvador. A minha pergunta, a pergunta que a palavra de Deus, que a mensagem de Deus tem para nós hoje à noite é: a nossa fé é uma fé preocupada? A nossa fé é aquela fé que obedece à ordem divina? É uma fé que está observando as pessoas que estão à nossa volta? É uma fé que está preocupada em levar as pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta, até a presença de Jesus? Eu tive a grande alegria de, semana retrasada, conversar com um tio meu tio Beto. Meu tio Beto, faz 30 anos que eu não vejo meu tio. E a tecnologia ela pode ser uma bênção também, porque com esse negócio de WhatsApp a gente está conversando bastante. E eu tive, irmãos, a oportunidade que, de uma maneira muito simples, apresentar o plano de salvação para o meu tio. Meu tio ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas eu tenho orado pela vida dele. Eu tenho pedido para que Deus, ele, de maneira poderosa, faça a sua palavra, aquilo que eu disse para ele, que está na palavra de Deus, adentrar em seu coração e trazer a transformação. Porque quem salva não é o pastor. Quem salva é Jesus, por meio da palavra que é pregada. Eu me preocupo com meu tio. Tenho outros familiares também. Estou muito feliz com uma tia minha que esteve muito tempo, com muitos problemas, longe de Deus. Hoje ela está lutando para ficar na presença do Senhor. Isso é tão bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Pessoas que eu amo, pessoas que fazem parte da minha família, que eu quero que estejam no céu comigo. Agora eu tenho certeza que você também tem pessoas da sua família que ainda precisam ouvir de Jesus, precisam entregar a vida a Cristo. A grande questão é: a sua fé é uma fé que se preocupa com eles? O que nós podemos concluir, irmãos, com a primeira lição que aprendemos com as lições na terra de Canaã? Como está a nossa fé? O que essa pandemia, o que essa quarentena tem feito com a minha e com a sua fé? Tem, por acaso, tirado dos eixos? Tem deixado você com a preocupação errada? Tem deixado você amedrontado com as coisas que podem acontecer no mundo? Eu quero trazer uma palavra para você que não é uma palavra de desânimo, não, é uma palavra bíblica. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz que o homem vai de mal a pior. Muitas pessoas estão esperando a paz nesse mundo. Não vai melhorar. Não é o pastor Fernando que está dizendo. Não estou rogando praga, não. A Bíblia diz, não vai melhorar. O homem mau vai de mal a pior. Portanto, nós, irmãos cristãos, precisamos nos apegar mais no Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não sabemos em que momento o Senhor Jesus Cristo virá, mas como Ele mesmo usou a simbologia,
como uma mulher que está em trabalho de parto, nós já estamos vivendo o período das contrações. Está acabando o período do mundo. Jesus está voltando. Como anda a sua fé? Você fica amedrontado? Jesus está voltando, e agora? O que eu tenho que fazer? Você fica desesperado? Ou você se alegra com o fato de que Jesus está voltando? A sua fé é quem vai determinar se você se alegra ou se você se frustra. Se você se alegra ou se você se desespera. É a sua fé. Se a sua fé estiver alicerçada no Senhor, você vai se alegrar. Porque você sabe que o melhor que tem aqui, nessa terra, não se pode comparar com aquilo que está preparado para nós nos céus. O profeta Isaías vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Agora, se a sua fé estiver alicerçada em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o Senhor, notícias como pandemia, notícias como crise econômica, crise política e qualquer outra crise, elas vão amedrontar você. É tempo de aprendermos com essa lição da terra de Canaã, que a nossa fé, ela deve ser uma fé aprovada por Deus. Por favor, feche os seus olhos. Aos irmãos que estão aqui, eu peço que abaixem sua cabeça. Nós teremos uma palavra de oração nesse momento. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida de Raabe, como ela nos ensinou. Como ela, meu Deus, nos dá um testemunho maravilhoso de fé. Uma fé que agrada, meu Deus, o teu coração. Uma fé, meu Pai, que traz transformação, ó Deus, para as nossas vidas. E, portanto, pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos abençoe neste apelo. Você ainda está com os olhos fechados, por favor, permaneça com a sua cabeça baixa. Você que está em casa também, por favor, permaneça com os seus olhos fechados. Esse é um momento de apelo. A palavra de Deus, ela hoje falou aos nossos corações, falou comigo. Como está a minha fé? Raabe tem sido uma bênção na minha vida, tem me ensinado muito. O desejo do meu coração é que o testemunho dela tenha falado ao seu coração também. Portanto, você, meu irmão, você, minha irmã, que está presente aqui nessa noite, você que está me acompanhando em casa, se a palavra de Deus ela falou ao seu coração e você quer que Deus abençoe você, te ajudando a enrijecer a sua fé, direcionando para que a sua fé seja uma fé assim como a de Raabe, corajosa, confiante, preocupada, faça um sinal. Você, meu irmão, que está aqui, por favor, levante sua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Quantas mãos que se levantam. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa, deixa um recadinho no chat. Eu quero orar por você também. Não há vergonha nenhuma. Deixa o mundo ver que você quer ter mais fé. Isso é uma bênção. Agora você, eu não sei, talvez tenha alguém aqui hoje, nessa noite, aqui na igreja, que ainda não entregou a sua vida na dependência de Jesus. Que ainda não confia que só Jesus Cristo pode trazer salvação. Mas a palavra de Deus falou profundamente ao seu coração e hoje você diz: eu quero essa fé. Eu quero essa fé de Raabe. Eu quero, como ela, confiar em Deus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há alguém aqui na igreja assim nessa noite? Levante sua mão, eu quero orar por você também. Estamos todos com os olhos fechados. Amém, eu vejo mãos que se levantam. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar, eu já vi a mão de vocês. Há mais alguém assim? Aqui na igreja? Pastor, eu quero essa fé de Raabe. Eu ainda não tive um encontro pessoal com Jesus, mas eu quero entregar a minha vida a Cristo hoje. Eu quero ser assim como Raabe foi. Quero confiar em Deus, como Raabe confiou. Há mais alguém assim? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você está em casa, ouvindo, se o apelo do Senhor chegou ao seu coração, você ainda não tem Jesus como seu Salvador, escreva também no chat, nós queremos procurar você. Identifique-se, nós queremos entrar em contato com você, para que Deus também traga salvação à sua casa, assim como Ele trouxe à casa de Raabe. Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa noite de salvação.
O mundo, meu Deus, está em polvorosa. O mundo está, meu Deus, amedrontado por conta do Covid-19. Mas os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Quero colocar diante de Ti, meu Deus, os meus irmãos que levantaram a mão dizendo: meu Deus, eu quero mais fé. Meu Deus, eu quero ficar mais firme. Eu quero confiar no Senhor. No meio de toda essa dificuldade, abençoa, meu Deus, cada uma dessas mãos. Abençoa, meu Deus, cada uma dessas vidas, meu Pai. E aqueles, meu Deus, que estão aqui na igreja, que levantaram suas mãos dizendo: eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Que hoje também, meu Deus, seja o dia da salvação. Nós queremos, meu Pai, conversar com essas pessoas rapidinho, explicar o plano de salvação que Jesus fez por elas. Para que assim, meu Deus, elas possam concretizar a sua salvação, entregando a vida delas a Cristo. Nos abençoa, meu Deus, nesse apelo, nesse hino de convite ao que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui, por favor, coloque-se de pé, nós vamos cantar um último hino nessa noite. Vou convidar o irmão Lucas, que vai nos abençoar aqui na condução desses hinos. Você em casa também, você que entregou a sua vida a Jesus, ore conosco, cante conosco também, se identifique. Queremos chegar à sua presença para conversar com você, lhe mostrar o plano simples de salvação, dizer a você aquilo que Jesus ele fez na cruz, por amor a você. Nós vamos cantar esse hino apenas uma vez, visto que o nosso horário ele já é adiantado. Vamos cantar, irmão Lucas. Tu, grande Deus, realizaste em mim, precisaria de mais uma noite, mais de uma madrugada ter pra te dizer, rendo graças a ti. Graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome e sempre dou graças a ti. Amém. Culto abençoado. Pastor, terminar. Agora eu preciso aprender a tirar a máscara sem tirar o óculos. Que culto maravilhoso, irmãos. Vamos levar esse exemplo de Raabe conosco. Ela é mais uma das personagens bíblicas que nos ensina que vale a pena confiar no Senhor. Que a nossa semana seja uma semana abençoada, cheia de fé na presença de Deus. Aqueles que estão aqui, que levantaram suas mãos para aceitar a Cristo, Deus abençoe vocês. Fiquem firmes nessa decisão. O irmão Lucas ele vai ter uma palavrinha com vocês rapidinho, tá bom? Para poder dizer as verdades da palavra do Senhor a respeito da salvação. A todos os demais, que a semana de vocês seja ricamente abençoada na presença do Senhor. E que na quarta-feira estejamos todos juntos aqui novamente, às 20 horas, para ouvir da palavra do Senhor. Você que está em casa, está convidado para participar conosco mais uma vez. A todas as mamães, o nosso parabéns. O desejo do nosso coração é que o seu dia hoje tenha sido um dia abençoado, que o seu dia hoje tenha sido um dia bastante feliz. E é com as bênçãos do Senhor que nós encerramos esse culto dessa noite. Que Deus os abençoe. Nós estamos encerrados.